Como se fosse cômodo para a escola pegar um aluno e dar remédio, ou indicar, pedir sobre a indicação de um remédio para resolver essa questão. Não é. Então vamos pensar de que hiperatividade estamos falando e o quanto nós adultos estamos provocando essa hiperatividade na criança. Se ela dorme mal, ela não vai entender que está precisando dormir, mas no outro dia ela vai estar superativa, né? Porque vai estar desconfortável. Se ela se alimenta mal, com tantos hormônios que tem na alimentação, a doutora pode falar melhor sobre isso, né? Nós estamos provocando a hiperatividade. Então, será que essa hiperatividade não é provocada também por nós adultos, né? Eu acho que eu até falando quanto aos estímulos, assim, essa hiperatividade, né? Eu acho que quando você tem esse diálogo, esse contato com a criança, né, com seus filhos, você acaba tendo esse retorno e podendo mensurar o quanto ele está estimulando, né? A gente conhece muitas crianças que fazem uma série de esportes, línguas, música, e são muito tranquilas naquele período onde ela vai aproveitar o convívio familiar, porque a família é tranquila, tem uma dinâmica centrada, planejada, né? Então existe um momento de ser ativo, bem ativo, um momento de ser mais tranquilo, até como a Albertina falou, para descansar, para dormir bem. Hoje a gente não vê essa dinâmica acontecendo muito na prática, né? O computador estimula muito, a televisão tem muitos programas extremamente estimulantes. Temos que ficar ligado com relação muito a ligados. E esses programas, esses computadores, eles entram na nossa casa e a gente acaba depois não conseguindo botar um limite. Nós vamos depois entrar nesse... Isso, então o que acontece? A criança que dorme cedo, dorme bem, acorda no horário, faz o seu esporte, tem a sua aula, a probabilidade é muito menor. É bem menor, a não ser que seja patológico, que tenha critérios para hiperatividade. Às vezes falta um pouco de estrutura familiar também. Sim. As crianças sentem muito quando os pais ligam, quando acontece algum tipo de estrutura familiar, então isso acontece muito. Adultos à beira de ataque de nervos, assim. As crianças precisam, elas sentem muito quando a gente está bem estressado também. Os pais sempre se preocupando com o relógio, vamos sair errado. Com certeza. Mesmo os bebês sentem muito, né? Agora, por falar em relógio, meninas, nós vamos por um rápido intervalo comercial e nós já voltamos com mais esse bate-papo. E o seu filho perde a noção do tempo quando está online? Logo depois do intervalo, esse é um dos assuntos que nós vamos discutir aqui. Não sai daí! Young Hair, um novo conceito com muito luxo, num espaço moderno e relaxante. São profissionais, serviços, produtos e ambiente. E você nem precisa pagar caro por tudo isso. Venha conferir. Young Hair, fone 3025-7302. Volta e agora vamos abordar um tema que sabemos que é fonte de frustração para muitos pais. É a internet. Que deixou de ser usada apenas como fonte de pesquisas e estudos, mas também para joguinhos online ou conversas em salas de bate-papos, entre outros perigos, né, gente? Acho que os nossos filhos, principalmente, né, Karina, o meu, sei que são um pouquinho maiores aí, estão realmente, os jogos, a TV, esse meio, ele está entrando muito. Aí eu me pergunto, isso agora para as doutoras aqui presentes, como uma mãe pode saber realmente que seu filho está viciado, né? Que isso já deixou de ser apenas uma brincadeira e se tornou um vício ou uma doença que precisa de ajuda profissional? Eu acho que primeiro é importante assim que ela tenha uma noção dos riscos, né? E principalmente assim dos limites para horários, o tempo que essa criança pode dispensar para esse tipo de atividade. E outra coisa importante é o diálogo. Eu acho que a partir do momento que a criança troca
o diálogo familiar, o horário do almoço, o horário de jantar, porque está se comunicando com o amiguinho no MSN, está teclando com alguém, eu acho que aí se perdeu o controle. Está deixando de... Acho que já passou o tempo do diagnóstico. Não está dormindo tarde, não está dormindo. Uma amiga minha falou, eu liguei, filha, onde é que você está? Você tá aqui no banheiro, mãe, tá aí, cadê a internet? Tá aqui comigo. Tipo, e ela vai no banheiro, para ir ao banheiro e leva o computador. Então eu quero dar uma informação aqui. O Bill Gates, o pai da Microsoft, o filho dele só pode usar 45 minutos por dia o computador. Por que os nossos filhos têm que usar o dia inteiro? Aí fica assim uma pergunta. Por quê? Aí vai a pergunta, O que é o computador? É uma ferramenta, não é uma babá eletrônica. É um instrumento de trabalho que surgiu para que as famílias pudessem, os pais pudessem estar mais próximos dentro de casa. Não é um brinquedo eletrônico para criança. Mas daí eu pergunto, eles entendem tudo o quê? Eles são operadores de computador, eles são programadores ou são usuários? O que eles entendem tudo? Eles formatam o micro? Jogam muito bem? Praticamente, hoje em dia. Então a gente tem que saber o que os pais estão falando quando dizem que meu filho entende tudo de computador. O que é tudo? Que supervalorização é essa do computador? O que eles entendem realmente? Apertar uma tecla? Nós também apertamos, né? E assim, a entrada também da TV nos lares, aquilo que nós estávamos comentando anteriormente, modificou muito os costumes e horários familiares, né? Porque se chega em casa hoje em dia, aquilo que a Karen estava falando, a gente se reúne à mesa, né, da família para discutirmos como foi o dia de cada um, para ver cada um, escutar cada um. Agora, a maioria das famílias hoje, o que acontece? Vai cada um para um quarto, liga a sua TV e fica na frente da TV. Vendo a novela, vendo, sei lá, o jornal, o marido vendo o jornal, a mulher vendo a novela, o filho vendo o bonequinho, um em cada quarto. E cadê o diálogo dessa família? Onde fica isso? Né? Então, até que ponto isso está interferindo no relacionamento da família? O que interfere é a dinâmica. Que proposta que essa família, quando eu digo família, pai e mãe, né, tem para esses filhos? Porque o que plantamos para os nossos filhos hoje, nós vamos colher daqui a 5 anos. Não é agora. Então, se eu hoje ensino meu filho a sentar na mesa, fazer uma refeição comigo, desligar a televisão para escutar uma conversa, né, ou sentarmos até mesmo para falar sobre determinada programação, eu estou ensinando para ele que daqui a 5 anos ele estará repetindo a mesma cena. Agora, não adianta eu não fazer isso agora e daqui a 5 anos eu estar cobrando isso dele, aquilo que ele nunca viu. Então, nós temos que saber também que proposta os pais têm para o futuro dos filhos. Da educação, né? Então, quando que começa isso? Quem coordena a educação são os pais, que ninguém grite, que ninguém berre, que ninguém bata, mas se tiver que alguém exercer a ordem lá, seja pai e mãe. Então nós não podemos delegar, e isto é por causa da televisão, é por causa do computador, não. É porque os pais estão deixando as coisas escorregarem. E quando se dão conta, já estamos dentro de um adolescente. A diferença de pai ausente e pai omisso. Né? Então, assim, eu não me considero uma mãe ausente porque eu trabalho. Pelo contrário, eu desisti de 2 empregos, eu troquei 2 empregos por um para eu ter um tempo de qualidade maior com meu bebê. Mas isso é uma opção minha, né? Então, a ideia porque você está mais feliz com isso. Com certeza. Então, assim, não é só o tempo que você passa, qualidade. A qualidade, também não é só a qualidade, é o interagir, né? Porque não adianta nada eu interagir, ou eu estar ali, o que é qualidade, né? É eu prover para o meu filho os valores e as ideias e os conceitos que eu acho que são importantes, mas também não adianta eu dizer para o meu filho, meu filho, você não pode mentir, e eu atender o telefone e dizer assim, diz que eu não estou, tá? Simples, não adianta, simples, né? mas então, que assim, ele com certeza vai entender o seu lado. Mesmo Deus. E o que a gente vê hoje é pai e mãe jogando tênis, jogando ping-pong com o colégio. Estou delegando esse tipo de ação, de atitude, de educação e o próprio caráter sócio-interativo para os professores, para os diretores, para os colegas. Então, eu canso de receber mães na escola dizendo assim, mas o meu filho não agia dessa maneira.